né? A gente se dá conta de que se a gente não tem uma atenção viva a respeito do nosso corpo, a nossa energia e a nossa mente, a gente começa a ignorar certos recursos que nós temos disponíveis, e esses recursos eles nos ajudam a gente se adequar à realidade como ela é. Não dá para a gente ignorar a realidade por muito tempo. Ela grita, ela bate na gente, né? Ela põe a gente contra a parede, ela joga a gente contra a parede. Então, quando deixamos de lado o fato de que viver no mundo a partir de desejo e apego, né? A partir de desejos e apegos incessantes é algo insustentável, isso culmina na natural constatação de que a impermanência está aí para mandar a real, né? Ou seja, a realidade, nós não somos donos da realidade, né? Nós estamos aqui por empréstimo. Se a gente olhar com cuidado quando a gente respira de modo profundo, a gente começa a entender que é possível viver a vida. Só que viver a vida sem uma compreensão do funcionamento da própria mente é como se a gente estivesse vivendo tateando a realidade no escuro. Isso justamente porque a pessoa ela tem uma ideia de como a realidade deveria ser, né? O Buda diz: vocês acham que vocês têm bons olhos, mas na verdade vocês fitam a névoa da ilusão, tá? Então, quem não olha para dentro, quem não se conhece em profundidade, logo vai afundar em confusão, engano, neurose na verdade o que acontece? A pessoa ela vai se mover com uma falsa sensação de que ela tem controle e ela tem segurança a partir de experiências que surgem dentro e são sustentadas como se fossem fora a partir de sentidos físicos, né? Isso em coisas, situações, lugares, e aquilo tem ciclos, né? Aqueles têm ciclos de ascensão, ciclos de queda, ciclos de ascensão e ciclos de queda. A história está aí para mostrar isso, né? Então é como se nós estivéssemos atados em uma camisa de força, e essa camisa de força é justamente aquilo que deixa nossos olhos tensos, nossos ouvidos tensos, nosso nariz tenso, nossa língua tensa e o nosso corpo tenso. Então, quando a gente ignora quem a gente é de fato, significa que vamos ter problemas. Porque a gente não consegue se aconchegar na realidade. É como se a gente tivesse sempre uma sensação de desconforto. E essa sensação de desconforto, ela não vem de fora. É como se a gente não conseguisse dar espaço interno, dar abertura. Então, é natural que surja desinteresse, surja indiferença com os outros, né? Também surge uma natural preguiça de olhar para dentro, para olhar para a realidade mais profunda de como que a gente constrói as coisas. Então, a gente sofre de verdade por falta de interesse pelas pessoas e por esse mundo interno, né? A gente está direcionando o foco da nossa atenção a coisas, objetos, situações, lugares e assim por diante, tá? Então, se a gente olhar com cuidado, esse carrossel emocional, ele faz com que a gente surja no mundo, a gente se dê um nascimento no mundo a partir de uma visão utilitária, né? Ou seja, com isso e aquilo eu então posso ganhar. Ou então, com tal coisa e tal coisa, eu posso alcançar tal lugar. Ou então, assim, mas o que é que eu vou ganhar com isso, né? Desse modo, eu vou criando parâmetros para dizer, isso aqui minha vida melhora, ou isso aqui minha vida piora. Então, é natural que a gente comece a olhar as coisas como se elas fossem recursos, né? Então, eu tenho recurso hídrico, recurso energético, recurso humano, né? E essa parte de recurso humano, ela está além do RH, né, pessoal? Porque, por exemplo, só basta olhar para as relações afetivas nossas e é muito simples, a gente se move como se a gente fosse um vampiro, né? Se o outro tem sangue para nos dar, o outro é útil. Se o outro não tem, a gente quer afastar, né? A gente está sofrendo um pouco do que o Pierre Weil vai dizer que é vítimas da normalidade, né? Ou seja, a gente deseja uma certa estrutura e essa estrutura nos conduz à normose, que é um estilo de vida que é doentio, né? E desse modo a gente adia a nossa transformação, né? A gente fica adiando essa questão de olhar para dentro, né? Então, se a gente olhar com cuidado, a sabedoria do mundo interno, na gestão da nossa vida, ela vem por a gente reconhecer novamente a capacidade de sermos humanos. Se a gente olhar com cuidado, como que a experiência humana ela se dá de uma maneira genérica? Ela se dá de modo externo e também se dá de modo interno, tá?
Então, o que seria o aspecto externo? O aspecto externo é o quê? A gente deposita tempo e energia em ganhar habilidades e desenvolver estratégias para gerir coisas, objetos, pessoas e as situações e assim por diante, né? Então, isso tem nos dado como resultado olhares tensos, testes enrugadas e respiração fora do compasso, já que a nossa respiração deflagra nosso estado emocional, não é verdade? Ou seja, onde é que está a dimensão interna no meio disso? Onde é que está o aspecto sutil? Ou seja, o que seria isso? Seria entendermos a interdependência. Então, você tem um mundo interno, né? Essa é uma boa pergunta. Como que ele está? Ele gravita em torno de quê? Né? Então, olha ao redor. E sem pressa. Sem pressa. Então, será que a vida vai se resumir a comer, dormir, defecar, reclamar de como deveria ter sido ou de como vai ser? Aí depois a pessoa envelhece e depois ela morre? Né? Será que a vida também só se resume a buscar poder, hierarquia e galgar cargos? Mas o que é que se passa atrás dos olhos? Como é que a gente tem reagido ao que se passa atrás dos olhos até agora? Não é verdade? Por exemplo, vamos supor que a gente tem um copo d'água à nossa frente. Tá? Então, o que acontece? Como é que a gente tem reagido a essa situação de beber um copo d'água? Parece simples, né? Então vamos lá. A gente pode reagir como se fosse um maravilhamento. Por exemplo, olha, essa água que eu estou bebendo aqui, glu, 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 ela foi abençoada pelo Dalai Lama. Né? Posso reagir de um modo competitivo, ou seja, essa água aqui, ela tem mais valor do que a Coca-Cola. Já essa outra água B, ela tem menos valor que a Coca-Cola. Né? Então, qual é a melhor? É beber água ou beber Coca-Cola? Ou seja, eu estou comparando. Né? Eu também posso beber a água por apego. Né? Então, eu tenho uma saúde, tenho o meu corpo, e eu gostaria de manter essa saúde em dia. Ou simplesmente eu constatar de que o copo, a experiência de copo que eu tenho, o copo de vidro, ele é impermanente, né? Ele não dura por muito tempo. Né? Ou então tem uma preguiça, que é assim, eu vou olhar para o copo e esse copo está sujo, depois eu lavo isso. Né? Ou então tem uma carência, que é aquela brincadeira de o copo está cheio ou está vazio. Né? Então, se você estiver na carência, você sempre vê o copo meio vazio. Ou então você também pode ver essa experiência de beber água como se fosse uma coisa infernal, tipo assim, eu acho que colocaram chumbinho, colocaram veneno nessa água, né? Essa água está batizada. Ora, nisso, conseguimos ver o seguinte, que, falando em copo, vamos supor que seja um copo americano, tá? Quando falamos em copo, o que mudou se eu estou segurando um pedaço de vidro na minha mão? A gente desenvolver tecnologias, habilidades para as coisas funcionarem, isso é ótimo, isso é perfeito, né? Tanto é que na medicina atual, a gente conseguiu criar uma vacina para uma pandemia em tempo recorde, né? Comparado a pandemias anteriores, não é verdade? Porém, a gente precisa entender o papel da interdependência, pessoal. E isso não se encaixa em desempenhos e métricas. As pessoas não cabem dentro de funções e métricas. A gente precisa constatar isso. As pessoas não cabem dentro de funções e métricas. Então, é uma baita agressividade pensar dessa forma. Né? Achar que as pessoas cabem dentro disso. Então, uma das contribuições mais importantes da meditação e do budismo em geral é a questão de como a mente opera e como ela se engana. Tá? A gente deveria, sempre que a gente vai propor uma nova visão de realidade, a gente deveria se perguntar se há algum engano nessa nossa visão. Então, por exemplo, avidya, A-V-I-D-Y-A, avidya em sânscrito significa ignorância, no sentido de que a mente ela é capaz de se enganar a partir do próprio aspecto criativo, né? E seguir enganando, né, por liberdade, dentro de bolhas de realidade, dando solidez ao que vemos. Assim a gente se engana, esquece a lucidez dessa condição natural de liberdade e a gente sofre. Precisamos olhar para dentro. Né? Olhar para dentro faz com que essa contemplação, ou seja, toda essa fala que está sendo colocada aqui, e essa observação do mundo interno, ela se torne o próprio caminho de lucidez. Ou seja, a gente ouve
contempla, busca exemplos e faz com que o local onde nossos pés tocam o chão, faz com que esse local seja o próprio laboratório dos ensinamentos. Há um termo-chave aqui, que é o seguinte: a compreensão do que a gente vai chamar de coemergência, tá? Ou seja, as realidades do lado de fora e as realidades do lado de dentro, elas surgem inseparáveis, tá? Nós precisamos explicitar isso o tempo todo, precisamos dizer quais são os horizontes que estamos tomando antes de fazer qualquer ação fora, tá? Precisamos explicitar a paisagem que estamos tomando, tá? Quando não conseguimos falar dessa dimensão interna, então o que acontece? Nós temos uma ingenuidade sobre o potencial da vida, sobre a dimensão que a vida pode ter, tá? Sobre a nossa própria experiência, né? É natural que a gente comece a se descrever apenas pelas descrições de dores, de dor que a gente vai ter. Quando, na verdade, a gente tem momentos de alegria, tem momentos de amor, tem momentos de felicidade, mas é como se a gente tivesse viciado apenas em ver de um determinado viés, não é verdade? Sem essa compreensão da coemergência, do mundo interno, assim por diante, a gente começa a chegar numa realidade que é chamada ambígua. Ela é ambígua diante do quê? Diante dos olhos físicos, dos nossos ouvidos, nariz, língua, tato e assim por diante, tá? É como se ela fosse sempre uma realidade agridoce. Ela tem um lado de felicidade e um lado de infelicidade. Isso não é fonte de felicidade, de fato, porque é ambígua, na verdade. Então, o que acontece? O ponto principal do que a gente está conversando aqui é que a gente entenda a compreensão do mundo interno. Então, essa compreensão do mundo interno nos permite reconhecer uma condição natural de paz e nos ajuda a remover obstáculos, tá? Que a gente geralmente diz que vem de fora. E assim a gente justifica a perda, a experiência natural de perda de paz. Deu para entender isso? Ou seja, sem essa compreensão do mundo interno, a gente vai cair em equívocos diante da realidade. E dessa forma vamos sempre nos sentir miseráveis e dependentes, tá? O nosso esforço constante é sustentar coisas, situações, objetos, lugares e pessoas para que essas situações direcionem a nossa energia de um determinado jeito, tá? E assim a gente possa colher o que a gente deseja e possa evitar aquilo que vai frustrar a gente. Se a gente está consciente ou não disso que foi falado, nós temos certos posicionamentos dentro de nós, tá? Quando estamos operando por automatismos, por exemplo, nós acreditamos que a nossa felicidade depende das coisas do lado de fora. A gente nem desconfia que aquilo é um automatismo. E tampouco desconfia de que tem um mundo interno, vasto, a ser explorado, né? A gente fica descolado da realidade. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha um planejamento, eu vou planejar minha semana dessa forma, vou começar a meditar toda quinta-feira com a comunidade da Roda do Dharma a partir das 20 da noite. Aí, daqui a pouco, começam a surgir automatismos, né? E os impulsos contraditórios começam a dirigir a vida da pessoa. Então, a pessoa ela precisa recuperar a vida dela de volta, né? As pessoas seguem suas vidas a partir de um modo automático, que é isso que a gente está descrevendo aqui, e elas buscam incessantemente esse brilho no olho a partir de coisas do lado de fora. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a ver que existem alternativas a esse tipo de visão. Por exemplo, nós sentamos em silêncio na meditação e descobrimos que por trás das nossas ações de corpo, fala e mente, a gente começa a sentar e ver aquilo prático. Ou seja, se as nossas ações durante o dia foram baseadas em compaixão e sabedoria, a gente senta em silêncio e a prática flui. Agora, por outro lado, se fizermos ações negativas, vão surgir conflitos. E esses conflitos geram tensão e mais aflição. E eles nos engancham. Por exemplo, é como se fosse um ganchinho, né, que vai fisgar o peixe, né? Quanto mais ele começa a se movimentar, mais o peixe fica querendo fisgar aquilo ali, né? Ou seja, não tem problema surgirem pensamentos durante a prática, por exemplo. No entanto, se a gente depender e ficar fixado, esses conteúdos que vão surgir, eles ficam direcionando a nossa atenção. E a pessoa não recupera a vida dela de volta, né? Então, entender essa conexão entre o mundo interno e externo, né? Ou seja, essa conexão entre corpo, energia, mente, é crucial. Tá? É crucial. Nesse primeiro momento, a gente falou do mundo interno,
E de agora em diante, o ponto principal é, além de olhar para o mundo interno, entender a liberdade e o cuidado diante de cada estrutura de aprisionamento e sofrimento. Ou seja, além de entender, é preciso começar a transformar isso de dentro. Desse modo, a gente pode trabalhar com questões mais profundas, como, por exemplo, a questão da experiência interna, a qualidade da experiência interna, a questão das identidades, né? Como que a gente fica fixado a essa sensação de eu isso, eu aquilo, né? Ou então, as crises, como lidar com crises e assim por diante, tá? Então, a gente começa a se descobrir vivo a partir dessa dimensão sutil e silenciosa da mente. E descobrir essa dimensão de sabedoria e compaixão e gerir novamente nossa vida a partir de um senso, uma dimensão maior de amor, de como servir, como ajudar, sempre de débito ou crédito, né? Fazer o que precisa ser feito. Isso é entender a sabedoria do silêncio na maneira como a gente vai gerir as situações no dia a dia. É isso.